O tema do Estúdio News de hoje é atrofia muscular espinhal. Para conversar com a gente, temos a doutora Clara Gontijo, neurologista da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu já queria começar a nossa conversa entendendo o que é a atrofia muscular espinhal, o que essa doença provoca no nosso corpo. Obrigada pelo convite. A verdade é que a atrofia muscular espinhal é uma doença rara, porém, dentre as doenças raras, é uma doença comum. É a segunda doença genética com maior mortalidade entre as crianças. E ela é uma doença, então, que a gente tem uma alteração no DNA, vai fazer com que a gente tenha uma falta de uma proteína que é essencial para a sobrevivência do neurônio motor. E uma vez que a gente tem uma perda do neurônio motor progressiva, a gente tem a fraqueza, que é o principal sintoma da miotrofia espinhal. Fraqueza e hipotonia, que é o bebê ser molinho. É uma doença que acomete crianças, a forma mais grave é a mais comum, a AME tipo 1, e os bebês, então, eles vão ficando cada vez mais fracos, cada vez mais molinhos. Isso começa afetando as pernas, mas vai evoluindo para outros músculos também, até com risco de parar de respirar, que é um motivo de morte dessas crianças. Portanto, é uma doença genética grave, né, com uma mortalidade, quando não tem tratamento, em torno de 2 anos de vida. Doutora, a senhora mencionou justamente que é uma doença genética. Por ser genética, eu queria que a senhora explicasse como é que funciona. Tanto pai quanto mãe precisam ter o gene específico que vai causar a doença, essa é a combinação? Ou apenas o pai ou apenas a mãe pode passar, digamos assim, me corrija se eu estiver errado, esse fator que vai provocar a AME? A amiotrofia espinhal é uma doença genética de caráter autossômico recessivo. O que é isso? É que eu preciso da combinação da mãe ter uma alteração no DNA e também o pai ter uma alteração no DNA. Ambos são o que a gente chama de portadores, portanto, eles não têm sintoma, mas quando eles mandam cada uma das alterações para o filho, e o filho ou a filha tem a doença, e aí a gente chama isso de uma doença autossômica recessiva, que eu preciso tanto do proveniente do pai quanto da mãe. E doutora, no pré-natal, a gente já conseguiria detectar a presença da doença ou só após o nascimento que a gente consegue de fato diagnosticar? Essa pergunta é muito interessante. A maioria dos pacientes só apresenta sintomas depois do nascimento, em torno do 3º mês de vida, a forma mais comum. Mas hoje em dia existe um projeto, esse projeto já está em andamento em Brasília e tem também agora o projeto piloto que está em andamento no estado de São Paulo, de fazer o teste genético no teste do pezinho, ou seja, em crianças assintomáticas logo quando elas nascem. Isso porque a amiotrofia espinhal hoje tem 3 tratamentos aprovados e por isso vale a pena descobrir no teste do pezinho, porque é uma doença grave, progressiva, mas que hoje já tem tratamento. E doutora, tentando entender mais dessa doença, há explicações de por que ele pode aparecer, a AME pode aparecer logo no nascimento, depois de alguns meses, pode ocorrer também depois de alguns anos que a criança ou já adolescente começar a ter os sintomas? Pode. Então, a amiotrofia espinhal, ela tem fenótipos, ou seja, formas de gravidade diferentes. E desde formas gravíssimas, desde o nascimento, até a forma da AME tipo 1, que é o mais comum, que acontece até os 6 primeiros meses de vida. AME tipo 2 acontece entre os 6 meses e 1 ano e meio. AME tipo 3 depois de 1 ano e meio. E AME tipo 4 é a AME do adulto. Por que a gente tem essa variação tão grande da gravidade dos sintomas? Isso acontece por um motivo genético muito interessante. A AME ela é causada por uma alteração no gene SMN1. Essa é a alteração genética dos pacientes. Mas como esse é um gene muito importante, como eu tinha falado, para a sobrevivência do neurônio motor, o nosso corpo tem um gene, uma cópia desse gene, que seria uma cópia de segurança, entre aspas, que é o gene SMN2. Mas esse gene SMN2, essa cópia de segurança, ela é imperfeita. Então, ela faz alguma proteína
mas ela é uma proteína diferente da original que a gente precisa. O que vai fazer a diferença do quadro clínico é a quantidade de cópias imperfeitas desse gene de segurança, o SMN2. Então, os pacientes muito graves geralmente têm uma cópia só. Os pacientes com AMI tipo 2 têm 2 cópias. E os pacientes mais leves vão tendo cada vez mais cópias dessa cópia do gene SMN2, que é a cópia de segurança, que é imperfeita. Mas se a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho uma proteína imperfeita e acaba trazendo sintomas mais leves para o paciente que tem mais dessa proteína. E doutora, uma pergunta sobre, a gente está falando das crianças, né? Tem uma incidência maior ou menor entre meninos e meninas? Isso é indiferente à questão do sexo ou, pelas pesquisas, vocês percebem que há mais em meninos do que em meninas? É uma doença que acomete igualmente meninos e meninas, a frequência é a mesma. Aparentemente, meninos podem ser um pouco mais graves, mas do ponto de vista de incidência da doença é igual, não tem preferência por sexo. Doutora, eu tinha te perguntado e a senhora mencionou justamente a evolução para a gente conseguir fazer no teste do pezinho e detectar justamente a AME. No caso de crianças que iam desenvolver a doença mais para frente, ou seja, com uma idade maior, como você mencionou, os diferentes tipos de quadro, isso podia ajudar num tratamento inicial, ou seja, você já começar um tratamento antes dessa doença ter os primeiros sintomas? Com certeza. Como essa é uma doença progressiva, o maior medo que nós, neurologistas infantis, temos é da gente fazer diagnósticos tardios. O que acontece? O neurônio motor, que é esse responsável por fazer o nosso músculo funcionar, uma vez que ele morre, que a gente não tem mais a proteína para fazer ele funcionar, eu não consigo fazer com que ele se recupere através dos remédios. Então, o remédio ele não é capaz de fazer uma criança que já é muito grave recuperar movimentos. Mas o remédio é sim capaz de manter o neurônio motor vivo. Então, quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico, quanto mais leves são os sintomas, melhor as crianças respondem. Porque desse jeito a gente previne a progressão, a morte contínua dos neurônios. E é isso que vai fazer, então, com que o remédio funcione bem e que os pacientes fiquem bem também. E por isso a justificativa da gente conseguir dar diagnósticos precoces e dessas tentativas agora de tentar fazer o diagnóstico através do teste do pezinho. Doutora, o que acho que muita gente fica na cabeça quando vê essa doença, como ela é dolorosa no sentido de cada vez mais você vai perdendo justamente movimentos, começa no movimento das pernas, depois vai subindo a coordenação motora. Não é que o seu corpo não tem mais força, é justamente essa proteína, ela afeta aquilo que daria o sinal para a gente ter os movimentos. É basicamente Exato. isso. Por isso que a gente não consegue, por isso que ela é tão dolorosa no sentido de vai morrendo de pouquinho em pouquinho esse gene? Exato. Como a gente tem o gene produz a proteína. Quando a gente tem um gene que está doente, um gene com mutação, eu não produzo a proteína. E a falta dessa proteína é o que faz o meu neurônio motor ir morrendo progressivamente. A gente vai perdendo cada vez mais esse neurônio motor. E o neurônio motor é o que manda o sinal da informação para o nosso músculo. Só que sem o sinal, o nosso músculo fica parado, ele perde função e por isso a gente fica fraco. E doutora, falando um pouco do tratamento, você mencionou do remédio. Hoje no Brasil, qual é o tratamento que temos à disposição? É apenas um medicamento? Há um coquetel de medicamentos? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem aprovados pela Anvisa 3 medicações. As 3 são muito eficazes. E a gente não tem ainda nenhum estudo, isso internacionalmente, de segurança, para ver se vale a pena combinar medicações. Então, hoje, o que a gente usa é uma ou outra. A gente tem alguns estudos de segurança, aparentemente combinar não é ruim, mas a gente não tem nenhum estudo comparando que é mais eficaz eu dar mais de um remédio.
Então, a princípio, a gente dá um remédio, algum tipo de remédio para os pacientes. A gente tem os 3 já aprovados pela Anvisa. E a gente também terá, espero que no futuro em breve, os 3 disponíveis também no SUS. Hoje a gente tem um facilmente encontrado no SUS. Mas eles não são para qualquer tipo de paciente. A gente tem pacientes elegíveis. Então, aqueles pacientes que têm a forma da doença mais leve, eles ainda não são contemplados no SUS. E aqueles pacientes que são muito graves, como eu disse, que já perderam função, a medicação ela não tem eficácia comprovada e por isso a gente também tem que avaliar a necessidade de prescrever o remédio para esses pacientes especificamente. Mas a gente tem sim hoje 3 medicamentos que são disponíveis no Brasil. E, doutora, esses medicamentos agem da mesma forma? E como é? Eles vão diretamente nesse gene para tentar mantê-lo, dar uma sobrevida, dar um boost para ele continuar trabalhando? Queria entender como é que funciona esse medicamento no nosso corpo. Claro. Então, desses 3 medicamentos, vou começar pela ordem de aprovação que apareceram aí para a gente, que foram disponíveis com o tempo. Então, o primeiro que foi apresentado é o Nusinersen. Ele é uma medicação que a gente dá por via intratecal. O que é isso? A gente dá lá na coluna do paciente, porque é onde fica o neurônio motor. Esse paciente recebe, então, 4 doses de ataque, que são doses mais próximas, e depois da dose de ataque, a gente tem que fazer uma infusão a cada 3 meses, isso para o resto da vida. Esse remédio, ele atua de que forma? Ajudando aquela minha cópia imperfeita que eu comentei, o gene que é a cópia do SMN1, o gene SMN2, esse remédio corrige o SMN2 e faz com que ele funcione direito. A segunda opção de medicação chama Risdiplam. Esse também corrige o SMN2, a tal cópia imperfeita. A diferença é que ele é via oral e a gente tem que dar todos os dias o resto da vida. E por último, a gente tem o que a gente chama de terapia gênica, que é eu dar o tal gene que está faltando no meu paciente, que é o gene SMN1. Esse é uma dose única na vida que a gente dá por via venosa. Mas esse tem um limite que a gente pode dar apenas para pacientes abaixo de 2 anos de vida. Doutora, a gente está falando do tratamento e claro que a pergunta que muitos têm é: há cura ou não há cura? É um tratamento que é para o resto da vida, para justamente diminuir a piora dos sintomas? A cura existe? Está muito distante? Não existe? A gente trabalha com diminuir problemas futuros? A palavra cura para a AME é uma palavra ruim. Claro, hoje a gente tem tratamentos e eles são tratamentos muito eficazes. Para a gente garantir que o paciente não tenha sintoma algum, nunca, ou seja, a gente vai lá, ele está curado, ele nunca vai apresentar sintomas de amiotrofia espinhal. A gente teria que garantir que a medicação foi dada antes do paciente ter qualquer tipo de sintoma. A gente chama então pacientes pré-sintomáticos. E isso é muito difícil da gente conseguir. Sem o teste do pezinho, então, é praticamente impossível, porque o paciente procura o atendimento médico quando ele tem sintomas. Com um paciente no teste do pezinho, ou seja, ele vai ser testado antes de ter sintomas, talvez a gente consiga fazer com que os pacientes fiquem praticamente sem sintomas ou sem sintoma algum. Mas hoje a realidade não é essa. A realidade não é de cura. A AME é uma doença crônica que tem tratamento, mas que mesmo com a medicação, a gente precisa ainda ter o acompanhamento multidisciplinar, acompanhamento com o neurologista infantil especialista em doenças neuromusculares. E aí, dentro do acompanhamento multidisciplinar, a fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, isso vai variar para cada paciente. Mas na grandíssima maioria dos casos, a gente está falando de uma doença crônica que não tem cura, mas sim tratamento. Doutora, a gente falava sobre os tratamentos, sobre ser uma doença rara. Te pergunto sobre a questão de, por ser rara, o diagnóstico é complicado aqui no nosso Brasil, olhando para o nosso país, porque muitas vezes a criança vai sentir o sintoma,
irá até o hospital. As nossas equipes médicas estão preparadas ou o fato de ser uma doença rara acaba dificultando o diagnóstico preciso e a demora no tratamento? Infelizmente, a gente ainda tem uma demora no Brasil para o diagnóstico de amiotrofia espinhal. Como eu tinha falado, o diagnóstico precoce, ou seja, nos primeiros sintomas, ele é essencial para o sucesso do tratamento. Então, a demora, ou seja, a gente ter pacientes que são diagnosticados apenas quando os sintomas já são muito avançados, muito evidentes, é ruim. Hoje, infelizmente, a gente, por ser uma doença rara, nem sempre os pediatras, que são os profissionais que estão na linha de frente, vão ser os primeiros a identificar os sintomas do paciente de amiotrofia espinhal, nem sempre eles estão preparados para dar diagnósticos e muito menos para dar diagnóstico precocemente. O ideal seria que os pediatras já notassem rapidamente esses sintomas, para que fizessem o diagnóstico genético e também encaminhasse para um neurologista infantil, preferencialmente especializado em doenças neuromusculares. Mas essa não é a realidade do Brasil ainda. A gente tem muito a avançar sobre o treinamento dos profissionais de saúde para isso. Imaginando essa falha no diagnóstico, existem muitos erros, não se consegue detectar por acreditar que é outro tipo de doença ou que é algo além de uma doença, que pode ser algum problema de alimentação e que por isso dificulta o diagnóstico preciso? Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje em relação ao desenvolvimento das crianças é uma falsa ideia de que cada criança tem seu tempo, que as crianças são preguiçosas, que é assim mesmo. Isso é uma falácia, é um erro. O ser humano, ele é naturalmente predisposto geneticamente a desenvolver. Então, quando uma criança não está se desenvolvendo, a gente nunca deve considerar que isso é preguiça, que a criança não se desenvolve porque não quer. E sempre estar alerta da possibilidade disso estar relacionado a alguma doença de base. E do ponto de vista do desenvolvimento motor, eu estou falando de uma criança que se mexe muito pouco, que é muito molinha, que não segura a própria cabeça, que demora para sentar, que demora para engatinhar. Isso tudo são sinais de alerta que o profissional de saúde, seja do posto de saúde, seja o pediatra do consultório, tem que ficar esperto em observar e também orientar as famílias que esses atrasos devem ser sempre motivo de investigação. Claro, eu ia questionar justamente isso sobre a cabeça, né? Quando você pega um recém-nascido, obviamente ele ainda não tem a formação espinhal e aí a gente fica até com receio, quem não tem um pai de primeira viagem ou quem nunca teve um filho tem essa preocupação. Existe uma idade ou um mês, né, que a gente pode falar, olha, agora já é bom ficar atento, o pescoço da sua criança não está se mexendo muito ou se mexe muito pouco, como a senhora falou. Existem graus de evolução do ser humano que é bom ficar atento, não entrar em desespero, é óbvio, mas ficar atento para esses momentos? Com certeza. A criança ela deve ter o sustento cefálico, que é justamente esse pescoço durinho, ou seja, ela, quando a gente pega, não é uma criança que fica toda jogada, em torno de 2, 3 meses de vida. Passado esse tempo, a gente já considera isso um atraso de desenvolvimento, que precisa ser investigado. Eu também queria que os pais pudessem prestar atenção que criança que tem dificuldade para mamar, que engasga muito, criança que se mexe muito pouco. Então, as crianças, os bebês, eles, na hora que eles estão, né, bem alimentados, acordados, são felizes, mexem bastante os bracinhos, mexem bastante as perninhas. Criança que é muito largada nunca é normal. Claro. E, doutora, olhando para crianças mais velhas, como a gente mencionou, qual que é o primeiro alerta que você deve ter de pessoas mais velhas que começam a ter os sintomas da doença? Tem algum sintoma específico? Ou seja, fica com fraqueza nas pernas ou algum tipo, como você mencionou das crianças, né? Não conseguir mamar, então uma pessoa não consegue mais deglutir a comida. Tem algo que você possa ficar atento que pode ser justamente a AME no caso de pessoas que evoluem a doença mais velhas? Em crianças mais velhas ou adultos, os sinais são relacionados à fraqueza das pernas, ou seja, cair, ter dificuldade para levantar da cadeira, ter dificuldade para se levantar do chão, ter dificuldade para correr e pular,
e ter dificuldade para subir e descer escada, que são atividades que exigem força das pernas. Qualquer um desses sinais que é novo, ou seja, a pessoa não tinha essa dificuldade e passou a ter, também é um sinal de alarme que deve procurar um neurologista. Doutora, quando a gente fala em tratamento, ainda mais em se tratando de uma doença rara, apesar de ser uma das mais comuns das doenças raras, há preocupação de valores e justamente quando a gente fala em SUS, se há cobertura. A senhora mencionou que há cobertura de um dos medicamentos pelo SUS, mas essa também é uma dificuldade, por ser uma doença rara, muitas vezes o tratamento é caro, é necessário, para quem tem plano de saúde, judicializar a questão? Sim, infelizmente ainda não está 100% regularizado para todos os fenótipos, ou seja, todas as formas de amilotrofia espinhal o tratamento, apesar de que a gente sabe que todas as formas se beneficiariam do tratamento. No SUS já está em andamento no Ministério da Saúde a integração das outras duas medicações, para que a gente tenha as três opções. Mas, infelizmente, vai ser as três opções para o grupo de pacientes mais graves. Aqueles mais leves, com sintomas mais tardios, não são contemplados. E a gente também tem as restrições em relação aos planos de saúde, pois são, de fato, tratamentos muito caros. Eles são muito caros porque eles têm uma tecnologia muito nova, né? Por exemplo, a terapia gênica foi a segunda terapia gênica criada no mundo, isso para todas as doenças. A primeira terapia gênica dentro da neurologia. Então, são, de fato, medicações caras. O que a gente deve fazer nesse caso, na minha opinião, como médica, são dois. O primeiro lembrar que, como médica, eu tenho que valorizar a vida, o meu paciente, ele que é a minha prioridade. Então, como médicos, a gente deve lembrar disso. Em segundo lugar, existir políticas públicas ou talvez público-privadas para poder fazer alguns tipos de negociação com os laboratórios para que os valores não fiquem tão altos e a gente consiga abraçar um número maior de pacientes, porque também é injusto que somente alguns pacientes consigam medicações e outros não. Doutora, também é importante salientar, a senhora mencionou no primeiro bloco, mas que é um tratamento multidisciplinar. Ou seja, não é só o medicamento, entre aspas, só, né, obviamente, mas há preciso um acompanhamento com outros médicos de outras áreas. A senhora mencionou fono, também a fisioterapia é importante para que o tratamento chegue no melhor possível? Com certeza. Eu acho que isso é um comentário importantíssimo. A gente nunca deve esquecer que o medicamento aqui ele não vai resolver tudo. E isso é importante porque as famílias têm que estar organizadas com médicos e equipes que elas confiam, que só o remédio não é o suficiente. É essencial que esse paciente tenha acompanhamento com profissionais treinados para poder fazer físio e garantir que ele tenha a melhor força possível, garantir que ele fique o melhor possível dentro das possibilidades. Só o remédio não é o suficiente. A gente tem que prevenir pela fraqueza, pneumonia, prevenir escoliose, prevenir que esse paciente tenha uma funcionalidade mediana, sendo que ele poderia ter mais caso ele fosse acompanhado por pessoas treinadas. Doutora, nós, eu e quem está em casa, a maioria que é leigo, sempre se surpreende com avanços em determinadas doenças. E às vezes esses avanços são muito rápidos, ou seja, um tratamento específico ou conhecimento maior justamente de cientistas e médicos sobre a doença. Eu queria saber que patamar que estão novos estudos e justamente novos tratamentos para a AME. Vocês, cientistas e médicos, já conseguiram entender basicamente como ela surge, né, que é essa questão genética, como que o gene e a proteína acabam sofrendo. O que a gente pode esperar para os próximos anos de benefício no tratamento e, quiçá, a gente pode dizer um dia uma cura? Bom, eu acho não, tenho certeza, né? Existem muitos grupos ainda fazendo estudos para novas possibilidades de medicação, mas o que é mais palpável de um futuro mais próximo hoje é a possibilidade do teste do pezinho ser instaurado para todo o território brasileiro e a gente consiga fazer diagnósticos precoces. E aí sim a gente ter resultados muito bons com o tratamento dos pacientes. Esse é um ponto que eu vejo com bons olhos e eu acho que não é um futuro distante. Outra coisa que tem sido pesquisada, que também não é um futuro distante, é a combinação de medicações, apesar de que aí a gente tem a limitação financeira, pois são medicamentos muito caros, mas isso tem sido pesquisado em vários lugares do mundo, com resultados já parciais apresentados em congressos internacionais.
E aí, considerando que a gente consiga cada vez mais identificar precocemente os pacientes, a gente vai estar cada dia mais também mais próximo de resultados muito bons no tratamento. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta também, obviamente, de leigo, mas por acompanhar evoluções assombrosas que a gente tem visto na neurologia, e especialmente com o uso de microchips. Recentemente a gente viu ser publicado uma mulher que não falava por uma doença neurológica voltar a falar com o uso da tecnologia, da máquina. A AME pode ser uma doença que pode ser beneficiada com esses avanços tecnológicos, a inteligência artificial, o uso de microchips, ou não? Ela não funcionaria ou não funcionaria esse tipo de tratamento para a doença por ser justamente algo genético que você ainda não consegue unir esses dois mundos, digamos assim? Certamente, a tecnologia, quando ela abre porta para uma coisa, acaba abrindo para outras frentes também. A gente aprende muita coisa, mesmo que seja voltada para outra doença. Então, eu tenho certeza que algumas tecnologias poderão ser incorporadas para a miotrofia espinhal. Mas, a princípio, eu acredito que a terapia gênica e as terapias com modificação do RNA e do DNA são mesmo o futuro aqui para a AME, mais do que o que aconteceu, por exemplo, daquela mulher que tinha sofrido um AVC. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, tirando os mitos, desmistificando muito sobre a doença para a gente entender, porque como a senhora mesmo mencionou, é uma doença rara, mas que é uma das mais comuns das doenças raras. Obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, eu espero que tenha trazido luz para as pessoas e também um sinal de alerta para que a gente consiga fazer diagnóstico mais precoce. O Studio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a doutora Clara Gontijo, neurologista da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e pelo nosso podcast. Eu te espero na semana que vem, no próximo programa. Até lá!